Primeiro, muito obrigado por vir ao programa, Matheus Costa. Muito bem-vindo aqui ao Pimba nos Esportes. Boa noite, Edmar, a todos da mesa, a todos os nossos ouvintes. Muito importante estar aqui para dar uma satisfação para o nosso torcedor, que é o maior patrimônio do clube. E acho que nós que estamos no microfone temos uma responsabilidade muito grande de trazer esse retorno e passar as informações corretas para o nosso maior patrimônio. Certo. Bom, vamos abordar, claro que essa campanha da Internacional, que quando o Matheus Costa ele é contratado, a gente sabe. Todo mundo na hora pensou, olha, a luta é para não cair, porque é o elenco castigado da Série A2 do Campeonato Paulista. E eu me lembro e sempre reforço quando o Miguel Bianconi chega e fala, olha, uma simples conversa com o Matheus mudou todo o ambiente da Internacional. E a primeira meta da Inter era não cair. A gente sabe e sempre falou isso. Não dá para competir com valores astronômicos de times que estão no G8. Um Botafogo, um Santa Cruz, um próprio Guarani. Primeiro objetivo alcançado. Mas aí eu coloco na sua culpa. A Inter vai e ganha do Paysandu, a Inter vai e ganha do Maranhão, a Inter vai e ganha do Confiança. Você traz reforços importantes para a Inter e bons jogadores que eleva o patamar da Internacional de time mediano para não cair, de um time competitivo, não fenomenal, mas um time que dentro de campo mostra, principalmente fora de casa, que tem condição de brigar para subir. E aí que entra a nossa parte. A partir do momento que você alimenta a gente e deixa a gente sonhar, que é o que eu mais falei, o Matheus está deixando a gente sonhar. A gente já começa a avaliar, analisar e enfim, a campanha da Internacional quase sempre dentro do G8. Mais ou menos isso, Matheus? Sem dúvida alguma, Edmar. Eu vejo assim que nós estamos vivendo um sonho. Como você mesmo disse, quando eu chego aqui, a chegada de um treinador no meio de uma temporada é porque as coisas não aconteceram e não estavam programadas de acordo com aquilo que esperavam. E eu chego aqui num ambiente muito turbulento e conturbado, em uma expectativa baixíssima para a sequência da temporada. Porém, eu sempre acreditei naqueles atletas ali e eu vim muito motivado porque eu conhecia grande parte do elenco. Agora, uma coisa é você ter bons jogadores, outra coisa é você ter uma boa equipe. Então, acho que esse é o desafio de qualquer treinador. E nós conseguimos provar isso mesmo com uma das folhas mais baixas da Série C, que tem que alertar. Eu vejo a Inter de Limeira hoje num potencial e numa expectativa gigante para um futuro. Também acho. E hoje nós estamos vivendo fora da realidade atual da Inter de Limeira, estando em quarto lugar com uma das folhas mais baixas. Tem mérito de muitas pessoas isso, tá? Primeiro, nós temos um presidente que cumpre com o que promete e, assim, gastando dinheiro próprio para manter a palavra. Então, acho que quando você pega uma pessoa que tem essa responsabilidade e gasta o seu dinheiro, já prova o valor da pessoa. Tem um conselho que está semanalmente fazendo reunião e organizando o clube para essa possibilidade de se tornar SAF, que é independentemente de quem venha, mas é um clube que está se organizando junto com todo o seu conselho, toda a sua diretoria, todas as pessoas estatutárias do clube, a associação, em prol do futuro do clube. Paralelo a isso, com todas as nossas dificuldades, estamos sempre no G8. Então, é um motivo de grande satisfação e um orgulho para mim estar participando desse projeto. E percalços acontecem com todas as equipes. Você jogar contra um adversário de uma folha 4 vezes maior, e a gente não pode se esquecer que para essa última partida não tínhamos Emerson Júnior, Frazan perdemos uma semana antes, Gabriel Dias, Fabrício, Vitor Leque e em menos de 10 minutos Miguel Bianconi. Então nós estamos falando, uma semana antes, esses 6 jogadores eram titulares. E você perde esses 6 jogadores, as coisas não são fáceis no futebol. E mesmo assim, todos foram muito guerreiros e lutaram. E são merecedores de elogios mesmo na derrota.
E eu vejo que o nosso torcedor está enxergando isso, porque os 2 jogos que doeu para nós foram em Araraquara e esse contra o Guarani, que foi 2 adversários de maior investimento, de nesse momento, maior potencial, de muito gasto, de um poderio momentâneo superior ao nosso. E a nossa torcida, depois do jogo, estava todos aplaudindo os atletas e vibrando, porque nós estamos lutando contra todos. Então, sem dúvida alguma, cada vez mais o nosso torcedor vai ficar ainda mais orgulhoso com a disposição e o empenho e a dedicação de todos que estão fazendo para que a Inter de Limeira retorne para o seu lugar, sendo uma das grandes potências aí de São Paulo, sendo uma das grandes potências aí do Brasil. E eu estou muito feliz de estar participando disso, mesmo em um momento conturbado, conseguir dar essa reviravolta e criar essa expectativa acima da realidade. Exatamente. Você goza de um prestígio muito bom com a torcida, a gente sabe. Claro que quando perde, torcedor se exalta, normal. Nós também. E assim, Edmar, nós também. Deixar claro, eu sou ser humano como todos nós, e todos nós erramos, né? Eu tenho meus erros, eu tenho minhas reflexões, mas eu vejo que temos também que ter controle naquilo que se falado, porque ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande também. Então, nós temos muitos atletas ali que às vezes não merecem escutar o que falam. Não estou falando aqui de vocês. Tá perfeito. Tá? E você tem todo o direito de falar. Mas é um grupo assim, o grande diferencial da Inter de Limeira hoje é o nosso grupo. Então, porque são caras realmente que abraçaram a causa, estão muito envolvidos no projeto e nesse processo para buscar essa classificação. Não seria uma coisa fora do normal se hoje nós estivéssemos com 17, 18 pontos. Não seria uma coisa fora do normal. Nós estamos hoje com 25 pontos, talvez a 4 pontos de uma classificação, mérito total de todo mundo que está ali dentro, porque mesmo com todas as dificuldades, eles enxergam essas dificuldades como a grande expectativa da carreira deles. Então, eu acho que isso nos fortalece ainda mais. As críticas são completamente necessárias e importantes, com responsabilidade, assim, porque nós estamos muito incomodados. Todas as vezes que a gente sofreu uma derrota, a gente teve uma reação imediata, e agora a gente tem 2 semanas de trabalho. Eu vejo de forma muito natural essa montanha-russa que envolve o futebol, e agora a gente está muito mobilizado para buscar essa vitória, que talvez essa vitória seja o marco da nossa classificação. Então a gente está trabalhando muito em virtude disso. Perfeito. Pois pega uma aguinha pro mestre, se você puder. Pode pegar à vontade lá, viu, Juninho? Por gentileza, tá? Até ficar legal aqui. Antes de umas mais perguntas, boa noite. Registrar aqui o Alexandre Freitas Pimenta e também o nosso Felipe Ghiseline. Boa noite, Ghiseline, primeiro aqui do meu lado. Boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, Pimenta, Juninho, professor Matheus, Titia, todo mundo de casa. Um prazer participar. Perfeito. Vai fazer perguntas daqui a pouco. Boa noite, Alexandre Freitas Pimenta. Boa noite, Edmar. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Tá dormindo bem? Então tá bom. Abraço, Titi. O Galo não está dormindo muito bem, está ansioso. E lembrando, todos os ingressos já foram retirados na Bom Pastor, então não adianta mais ir lá. O plantão era até sábado, 11h30 da manhã, então não há mais ingresso. Daqui a pouco o Pimenta faz perguntas também. Vamos fazer uma mini coletiva, se fosse eu e você lá em Campinas. Porque assim, muitas curiosidades, muitos questionamentos, responda se quiser. Perfeito? Vamos deixar bem claro. Porque é bom até você está falando para o torcedor da Inter, perfeito, automaticamente para nós também. Por que da escolha? Vamos começar lá de trás. A escolha do Saulo e não do Pedro Nágel. Um motivo, porque o que a gente percebeu, e o torcedor também, a insegurança do Saulo, isso me deixa muito triste. E deixa triste o torcedor também. Porque às vezes uma bola fácil, ele faz uma defesa em 2 tempos, você vê que ele está com medo de fazer uma defesa forte, dar um soco na bola, enfim. Por que da escolha do Saulo? Pelo trabalho, pela semana, pelo que eles vêm demonstrando no dia a dia. O Pedro também teve a sua oportunidade, o Saulo também. Então, eu valorizo muito o dia a dia, valorizo muito o treino
E quando você não vence, é a coisa natural, porque esse não aquele, e Sim. isso acontece. Então, tenho muita convicção e não me arrependo em nenhum momento da substituição do Emerson ter sido salvo. Tá certo. Vamos agora para até entender uma coisa que não só eu, os nossos comentaristas também entendem, e desde lá da Série A2, lá atrás, de que Romarinho e Claudinho não jogam bem juntos. Qual foi a justificativa de pela primeira vez você colocar os dois juntos e num jogo fora de casa? Ou, por exemplo, você poderia ter colocado um volante a mais para fechar uma casinha e vir com um empate? Por que da opção dos dois juntos? Perfeito, porque a gente jogou contra um adversário que dá espaço. Tá. Porque a equipe do... Vamos só contextualizar aí o nosso adversário. Uma equipe tecnicamente muito boa, atua com um volante, 3 meias e 2 atacantes, né? Então, é uma equipe que é a equipe que mais tem a posse de bola no campeonato. E, ao mesmo tempo, quando está sem a bola, são 3 meias e 2 atacantes. Então, é natural essa equipe ceder espaços. E a gente precisava... Nosso grande objetivo era procurar ficar com a bola para deixar eles incomodados. E se você quer ficar com bola, você tem que ter jogadores com característica de retenção de bola, que é o Romário e o Claudinho. E os dois em campo, nós não perdemos o jogo. Os dois em campo, o jogo terminou 1-1. 1-1. Daí, com as substituições, a gente acabou sofrendo a derrota. Então, foi esse o grande objetivo, a gente deixar eles incomodados com bola, que eu sei a pressão lá do brinco de ouro. Se o adversário consegue ficar com bola, se cria uma atmosfera negativa. Então, o nosso grande objetivo era ficar com bola. Eles tiveram muita capacidade e mérito, principalmente no segundo tempo, em ficar com bola e levar nós lá para baixo. A nossa ideia era manter a gente, tentar pressionar a bola e ter um ímpeto de não deixá-los com bola acomodados. Vejo que no primeiro tempo nós conseguimos igualar isso, tivemos chances. E principalmente no final do primeiro tempo, o que me trouxe muita expectativa, que a gente conseguiu isso, ficar com bola. Até no intervalo, o nosso adversário sai vaiado e a gente sai enaltecido. Procurei mostrar isso no intervalo, no segundo tempo. Vejo que nós iniciamos competindo bem até a hora do gol, que daí a gente foi muito abaixo. E daí não tem porquê você, perdendo o jogo, ter a situação de utilizar 3 volantes numa partida que está sofrendo a derrota. Tá, o João Paulo não jogou muito livre, não tinha como impedir o João Paulo de armar tanto, pela experiência que ele tem. O João Paulo jogou muito livre, mérito do João Paulo. A gente tinha uma marcação praticamente individualizada nele, só que a gente está falando de um jogador que ganha em torno de 150 mil. Talvez esse jogador... 25% da folha da Inter de Limeira. Nós jogamos contra um jogador. O Guarani estava há 4 jogos sem vencer. Eram os 4 jogos que o João Paulo estava no departamento médico. Perfeito. Então, isso prova a capacidade de um jogador. É mérito muito dele. A gente sabia que existia a possibilidade do retorno dele e sabia que o Guarani era outra equipe com ele. E isso é mérito dele. Cabe esse nosso alerta se a gente tiver a oportunidade de enfrentá-los novamente no futuro. Tá. Você disse que em campo, né, com Romarinho e Claudinho, a Inter não estava perdendo mal e teve a chance de ganhar o jogo num lindo passe do Richard pro Getúlio. Com eles em campo. Se bate no chão, Kaique França não pegava. Mas na hora, meu pai fala assim, é fácil falar, né? É difícil estar na pele do centroavante essa hora. Eu vejo o seguinte, assim, a chance criada nessa situação de Getúlio foi mérito do próprio Getúlio. Ele saiu do meio de campo, conseguiu envolver o Maurício de forma excepcional e acabou optando por uma finalização que também jogou contra um goleiro de alto nível ali. Eu gosto dele. Então foi uma situação muito rápida, um time muito rápido. Foi a melhor maneira que o Getúlio interpretou naquele momento. Teve mérito da defesa dificílima do goleiro. Kaique França. Então, poucos centroavantes conseguem originar aquele lance. Então, o Getúlio teve muito mérito ali. Infelizmente, a bola não entrou. Tá. Mas
é enaltecer a chance que ele criou. Tá. E o que você tentou com as entradas do Bochecha e do Robinho? O do Robinho pegou todo mundo de surpresa, porque na cabeça do torcedor, na nossa cabeça, o Oller tá no banco, tá recuperado, vai o Oller e não o Robinho. Entra Robinho e Bochecha, né? O Gustavo, o que você tentou naquele momento? O Robinho foi uma situação, o Bochecha foi uma situação de permanência de bola, que ia ter em bola. A última partida que ele entrou bem. Absurdo que ele fez na última partida. Então era um cara que ao natural ia ter a oportunidade. Robinho é o jogador nosso de maior força física de lado de campo. A gente jogou contra, na minha opinião, os 2 melhores jogadores do Guarani foi o João Paulo e o Emerson, lateral esquerdo. E o único cara que tem capacidade física para neutralizar o Emerson é o Robinho. E foi essa a ideia, neutralizar a capacidade física do Emerson, que estava ultrapassando de minuto em minuto ali. No primeiro tempo, as chances de perigo originárias pelo Guarani foi pelo lado esquerdo, em ultrapassagens do Emerson trabalhando ali com o Cachoeira e com o João Paulo. E no segundo tempo permaneceu isso mesmo, eu frisando. E eu alertei, Robinho, você vai ter que entrar e anular o Emerson ali, porque você é o único que tem essa capacidade física de força e potência para acompanhar ele. Mas as coisas não encaixaram, o Emerson continuou fazendo uma excelente partida, inclusive o que eu visualizei foi o que aconteceu, que foi aquele gol que ele que chegou no fundo e cruzou. E o Isaac, né? Que passe que o Isaac dá para o Emerson. Faltou a nossa capacidade de neutralizar isso. E foi um desarme, né? Há um desarme no meu campo, isso. O Isaac já... aprofunda o passe, que era na tentativa do João Paulo, mas passa do João Paulo, o Emerson Cruz e o Cauã Jesus na pequena área faz, né? Foi um erro coletivo mesmo, porque a gente estava com a bola, acaba perdendo a bola em uma disputa, estávamos mal posicionados e eles foram muito rápidos nesse lance. O Isaac é um cara que com espaço vai sempre achar esse nível de passe. O Emerson já agrediu o fundo e o lado oposto também não pode entrar na pequena área para fazer o gol, que foi o gol do Cauã Jesus. Então, foi um erro muito coletivo da nossa estrutura defensiva. Tá. Antes das perguntas dos companheiros, o que serviu de lição essa derrota, Matheus? Porque os jogadores ficaram bastante abalados também. Assim, eu vejo que nós não somos invencíveis. Esse grupo... ele se comove com a derrota. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se eu já comentei. O que mais me assustou, e eu tive uma reunião no dia seguinte, foi a nossa derrota na estreia, porque eu senti naquele momento um grupo acostumado a perder. E para mim isso não existe em qualquer esporte coletivo, né? Mas eu trabalho com futebol. O grupo tem que ser vencedor na vitória, no empate ou na derrota. E quando a gente perde para o Floresta na estreia, me pareceu alguma coisa que eles já estavam acostumados, em virtude do passado recente, que foi a A2. E aquilo ali me deixou muito preocupado. Eu lembro que na mesma noite eu ligo para o presidente, eu converso com pessoas próximas ali que participam do nosso processo do dia a dia e comento isso. A questão não é a derrota. A questão é você ser um derrotado. E eu estou sentindo que o vestiário é derrotado. E na reapresentação, eu bati muito nessa tecla. Eu falei, no futebol você vai perder, vai empatar ou vai ganhar. A gente sempre tem que trabalhar para buscar a vitória. Sempre, sempre, sempre. E tem várias maneiras de vencer e tem que saber vencer. Só que você não está incomodado com essa situação é revoltante. Você tem que quebrar tudo quando você perde. Você não pode ser acostumado a perder. E hoje eu vejo uma história completamente diferente. Hoje eu vejo realmente uma frustração, uma irritação, porque eu vejo um grupo vencedor. Então, independentemente de todo o nosso cenário e todo o nosso contexto que foi esse jogo contra o Guarani, com muitas ausências, com várias situações que ocorreram ali, que foram pegando nós de surpresa para essa partida, é um grupo que está completamente mobilizado e já trabalhando forte para a gente reverter essa situação na próxima partida. Obrigado, Matheus. Vamos lá, Felipe Ghiseline.
Matheus, antes de mais nada, parabéns pela campanha. A gente sabe que a Série C é muito difícil, né? Você vê as equipes que tem, equipes tradicionais, Guarani, Figueirense, e a Inter, na rodada passada, estava na liderança da Série C. Então, parabéns pelo trabalho. E todos os jogadores que a gente entrevista aqui elogiam você. Tanto nos microfones quanto fora dos microfones também, eles elogiam o seu método de trabalho. Eu queria saber, Matheus, por que o aproveitamento da Inter em casa não é bom? Se você vê a porcentagem de pontos ganhos em casa é muito inferior de fora de casa. Tem uma explicação? Perfeito. Assim, eu fico feliz que melhorou nos 2 últimos jogos, nos 3 últimos jogos, né? Mas a minha análise, assim, fria, porque às vezes no futebol não se tem explicação para tudo. Porque se a gente pegar o início da competição e a gente falar que o nosso aproveitamento em casa não seria aquilo que... Poucos acreditariam que o nosso aproveitamento em casa não seria bom. E poucos acreditariam que nós estaríamos em quarto na 15ª rodada. Então o futebol tem essas coisas. O que eu vejo assim, normalmente a equipe mandante, ao natural, vai ter que propor mais o jogo. A equipe visitante vai se resguardar um pouco mais e encontrar espaços. Para você propor o jogo, e longe de ser uma crítica, longe, mas é a realidade. Para você propor o jogo, com uma condição de gramado boa, você consegue propor de uma forma mais rápida, mais eficiente. Hoje nós temos que dar 2, 3 toques na bola para amaciar a bola, para encontrar. E isso o adversário em bloco baixo, se você dá um toque na bola, você consegue envolver coletivamente uma equipe. Se você dá 3 toques na bola, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Nós tivemos vitórias fora de casa. Isso virou até talvez um tema aí. O Miguel Bianconi lá na Curuzu estava num gramado difícil. Nós fizemos 1-0, é muito difícil para o adversário. Nós fizemos 2-0 com 1 a menos. Por quê? Porque a gente fechou, se compactou, o campo com dificuldade de propor. Não vamos perder hoje nunca. E isso não é o Limeirão, é a realidade dos campos da Série C. Porque, primeiro, a CBF não deu um investimento, um aporte grande para essas equipes da Série C. E se você começar a investir em gramado, você não vai conseguir investir em jogador. Então tem uma coisa muito séria aí envolvendo, né? Então, hoje, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de propor o jogo hoje no nosso estádio. Isso, os adversários normalmente se beneficiam com isso. Porque não precisa se expor, não precisa propor jogo. O 0-0 está ótimo para o nosso adversário. E a gente precisa vencer. E a gente, ao natural, acaba se expondo. Se vocês pegarem, assim, de uma maneira clara, eu vejo que nós fizemos 2 jogos inferiores aos nossos adversários até agora. Ferroviária e Guarani. Floresta, para mim, nós somos superior ao Floresta. Concordo. Só que o Floresta teve uma transição, fez o gol, e uma bola parada de uma transição fez o gol. Ficou ataque contra defesa todo o jogo. O jogo que a gente mais teve finalização e chances de gol foi contra o Santa Cruz. E, infelizmente, o Saulo falhou naqueles lances lá, só que foi 2 transições. E o que o Santa Cruz fez? Bloco baixo, extremamente resistente ali, a gente tendo que propor, e daí com um pouquinho de dificuldade de propor. 2 escapadas, eles fizeram 2 gols. Então... Ituano, primeiro tempo brilhante. Primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo nosso. Brilhante. Aí vem a expulsão do Romarinho, que atrapalha tudo, né? Exatamente. E o Ituano vai e consegue o empate com a lei do ex, né? Gol do Mancini. Gol do Mancini. Eu acho, viu, professor, dentro também, você falou Ferroviária e Guarani. Eu acho que a gente foi inferior contra o Itabaiana também. Talvez. Aqui. Talvez. Porque aquele Leilson lá teve a chance de ganhar o jogo também aqui. Foi numa transição. Foi nessa escape. Tudo em contra-ataque, né? Tudo em contra-ataque. A gente jogou a vitória que nós tivemos contra o Maranhão lá. O campo também pesadíssimo. Nós fizemos 1-0 numa bola parada. Que o Bianconi chutou no meio da perna do goleiro. Isso, porque o adversário, para propor, eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu vejo que
Hoje nos motiva que nos últimos 3 jogos nós temos 7 pontos no Limeirão. Então é com essa referência que nós estamos indo jogar com Volta Redonda. Boa. Vai lá, Alexandre Freitas Pimenta. Professor, a gente comenta até aqui, né, até estava falando agora que a Inter, os pontos que perdeu aqui no Limeirão, e a torcida eu acho que também deve um pouquinho a presença, né? A gente sempre comenta isso. Sempre aqueles 1000 e pouco torcedores, e sempre os mesmos. Assim, que nem semana passada, né? Vamos pegar a semana passada, a Inter estava líder. Porque queira ou não queira, a gente chama a torcida, pede para participar. O que você está falando aí de suma importância, que às vezes coisas que o torcedor não sabe no dia a dia. Então precisa saber disso daí. Isso daí é muito importante, até para a torcida ir até o estádio, né? Naquela semana que não teve tantas entrevistas, não faltou aproveitar aquela semana até para conversar mais com o torcedor, ter mais Desculpa, o contato. Qual semana? Semana passada. A semana da liderança. Semana da liderança, né? Não semana passada. Eu comentei em cima disso que a Inter faltou surfar na liderança, sabe? Eu tenho uma preocupação assim, Edmar, com relação à liderança. Quando você chega lá em cima, de lá você só tem um movimento, que é para baixo. É para baixo. O duro que é verdade. Então, é verdade. Não, você chegar lá é muito difícil, mas se manter é mais ainda. E me preocupa um pouco a gente, como o Edmar falou, surfar nessa onda assim. Nós estamos vivendo em um movimento de grandes mudanças no clube, na liderança. O que procuraram todos para surfar esse momento, e eu enfatizei, gente, talvez nós teremos o jogo mais difícil da fase classificatória agora. E pior que isso, o adversário se prepara demais para enfrentar líder. Ele se prepara demais. Qualquer um que for enfrentar o líder do campeonato, ele vai se preparar muito. Então, você ficar 15 dias vivendo isso, somos líder, vamos lá, TV, não sei o quê. O Brasil inteiro estava atrás da Inter de Limeira. O Brasil inteiro. Enquanto um adversário, vamos enfrentar o líder, nós temos 15 dias para se preparar, vamos enfrentar o líder. Então, até que ponto o que é o melhor a fazer, entendeu? Então é um questionamento assim, eu não controlo tudo, eu sou treinador, a minha grande paixão, o meu amor e o meu trabalho é dentro do campo. Então, eu conversei com o presidente conversou comigo sobre a preocupação de viver esse momento. E a gente não conquistou nada ainda. Nós tivemos uma grande conquista, que o presidente na primeira semana minha aqui falou: Matheus, você vê a possibilidade de a gente permanecer na Série C? Eu falei: presidente, eu te dou certeza disso. Olha que bom. Agora vamos buscar mais do que isso. Na metade da competição a gente conquistou isso. Sim. Que foi a permanência. Então, eu tenho... Hoje, a gente, nesse nosso segundo passo, nós não conquistamos nada. E eu vejo que a grande decisão é contra o Volta Redonda. Porque a gente não pode esperar depois. Se a gente fizer por merecer essa vitória e conquistar esses 3 pontos, eu vejo que a gente deu um passo gigantesco. Mas uns 6 pontos estaria classificado? 6 a 7 4? pontos? O que a gente visualiza são 4 pontos. 4. Talvez, com 29 pontos, sempre se classificou. Na história da Série C, com 29 pontos, sempre se classificou. O ano passado eu me classifiquei com 27 pontos. Tem adversários nossos cravando que classifica com 28. Mas nós estamos calculando 29. Para ter uma margem... Só que, claro, se Deus quiser, a gente vai fazer isso o mais rápido possível para ter essa gordura e visualizar. Opa, talvez precise de mais 2, talvez precise de mais 1. Mas que o fundamental é a Volta Redonda, eu concordo. O fundamental é essa vitória. E que vem de uma derrota de 4-1, né? Uma outra coisa que a gente sempre comenta, o Juninho sempre está aqui com a gente, né, Edmar? É o segundo tempo da Inter. O segundo tempo da Inter eu sempre comento aqui e o Juninho é prova disso.
A Inter melhora muito do segundo tempo. Você, mais a sua comissão técnica, tem aquela visão e consegue acertar a equipe da Inter. E isso também entra a parte física dos jogadores. Que a gente vê que chega aos 50 minutos lá do segundo tempo, o jogador está correndo e não tá caindo o rendimento, né? Isso é importante. Quanto o Guarani, não sei. Eu, pelo menos assistindo, parece que estava travado isso. A O diferença Rogério que eu vejo- Simões falou aqui, só em cima disso, que a Inter respeitou demais o Guarani. Tipo, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Mas eu achei que, nesse caso, você foi mais pra cima. Você na não verdade, teve sim, medo de perder. Se eu tivesse medo, talvez eu entraria com 3 zagueiros ou com... Então, 2 volantes. Então, assim, o que eu vejo... Desculpa, só... com O relação ao segundo segundo tempo. Eu acredito que nós perdemos para o Guarani pelo nosso segundo tempo nesse jogo. Até teve... ver a importância da palavra de vocês contra a Ferroviária. Foi questionada a preparação física porque nós não fizemos um bom segundo tempo em Araraquara. E isso gerou uma discussão interna lá dentro do clube. Nós, fisicamente, a Ferroviária foi melhor. Eu falei, eu não enxerguei isso ali. E eu tenho uma relação muito próxima com a Ferroviária de Araraquara. E eu peguei os dados do jogo da Ferroviária e os dados do nosso jogo. Nós corremos quase 10 quilômetros a mais que a Ferroviária. Então, basicamente, nós estávamos quase com um jogador a mais dentro de campo. Mas isso não refletiu em resultado, em desempenho. Então, assim, hoje, fisicamente falando, só da parte física, a gente está correndo a mesma quilometragem que as seleções na Copa do Mundo. É verdade. Nenhum jogo a gente corre menos de 110 quilômetros. Então, todos os nossos jogadores aí que atuam o jogo todo estão aí na faixa de 10 a 12 quilômetros e meio. Isso é margem de atleta que estava na Copa. Só que não é só isso que vence futebol, né? Se fosse só a parte física, mas é uma coisa que engloba outros fatores, né? O que eu vejo desse jogo contra o Guarani, os atletas que estavam acostumados a jogar, a gente estava sem 6. E os atletas que entravam e talvez mudavam o jogo para melhor no segundo tempo, iniciaram o jogo. Então fugir um pouco do nosso controle, porque mesmo todo mundo realizando os treinos, se dedicando no dia a dia, né? Outra coisa é aqueles 11 ali estarem jogando, ter as substituições já que os atletas que estavam entrando iniciaram. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade, que eu vejo que não é uma coisa desesperadora, longe disso. Hoje nós estamos em quarto e a gente tem que se mobilizar para vencer o Volta Redonda, porque eu acho que nós damos um grande passo aí para a nossa classificação e é um sonho que a gente pode realizar, que está na palma da nossa mão. Vai lá, Giselini, vai lá. Depois mais uma do Pimenta. Ô, Matheus, que a Inter vai classificar, a gente tem quase certeza. Tem 4 jogos, que nem você falou, mas uns 4 pontos classifica, né? Então acho que a Inter vai classificar. É bom classificar com pontuação alta, né? Mas classificar, eu acho que vai classificar. Daí vai ficar as 8 melhores equipes da Série C, né? As 20 já são boas, imagina as 8 melhores, né? Você vê que a Inter precisa fazer alguma contratação pontual para o mata-mata, daí para a próxima fase? Não, sem dúvida alguma, assim, o que eu vejo, tá? Que nós estamos trabalhando de acordo com a nossa realidade. Então, a nossa realidade é longe das contratações que eu vejo os nossos adversários fazendo com salários absurdos para essa competição. Nós estamos analisando com cuidado e com carinho todas as possibilidades dentro da nossa realidade. Isso tem que ser uma coisa clara, assim, porque a gente não vai fugir desse controle. Como eu disse, os últimos meses aí, o presidente acreditando da forma que ele está acreditando, ele está tirando dinheiro do próprio bolso. Pô, isso é um cara que mostra um pouco de loucura, né? Você pensar bem assim. E ele está fazendo isso para cumprir com tudo aquilo. Então,
Hoje o clube é pés no chão e esse quadrangular são 6 jogos. O momento vai ser muito importante, assim. Então, eu acredito que a gente pode, acredito. E nós não vamos trazer um diferencial, não vamos. O que vai ser a força para a gente ter conquista é a força do nosso grupo, é o trabalho diário, é a fome de vencer que eu vejo nos olhos de cada um ali dentro de campo, é a disposição deles nos treinamentos, é a harmonia que se criou ali dentro. Isso que vai ser o nosso diferencial. Não vai ser um Nenê, não vai ser esse tipo de situação. Entendi. Um João Paulo. Um 3 dígitos. Não vai ser. Então vai Tem ser jeito. o nosso trabalho. E assim, uma coisa que eu vejo hoje o nosso presidente junto com o Henrico estava com uma empresa de manutenção de grama, visitando lá o nosso estádio, visitando o centro de treinamento do clube. Então eu vejo uma perspectiva muito boa. Isso o torcedor tem que ficar orgulhoso. A gente fazer o que está acontecendo dentro de campo ali com essa perspectiva, eu vejo um futuro promissor aí na Inter. E então a expectativa é muito boa. E respondendo uma pergunta sua que para mim é importante, é tentar levar para o torcedor que talvez esse jogo contra o Volta Redonda seja um dos jogos mais importantes da história do clube, dos últimos pelo menos 10, 15, 20 anos. Mais. Porque uma vitória, talvez a gente fique com 99% de chance de classificação. E o empate ou uma derrota, a gente vai cair muito essa chance de classificação. Porque a gente vai ter que reverter isso contra o Brusque ou contra o Caxias em Deus Caxias me na livre. última rodada. Deus me Então, a importância do nosso torcedor nesse jogo vai ser fundamental. Se for 500 pessoas, se for 1.000, se for 1.500, ou se for 10 mil, ou se for 15 mil, como eu sei que vão, se quiserem ir, vão, que nos apoiem incessantemente, porque vai ser um jogo fundamental e é um jogo difícil. E um horário diferente, né? 7h30 da noite num sábado. Não tem desculpa, né? Sabe? Então, Leva a mulher quem pra ir no puder campo, depois come. incentivar o nosso torcedor aí, tá muito na minha memória, e eu falei isso com o nosso elenco, a energia que a torcida, o pessoal que tá indo, a energia que tá passando. Porque você perder um jogo em Araraquara, a gente saiu aplaudido de lá. Você perder um jogo contra o Guarani, a torcida aplaudiu nós. Então, isso daí nos motiva ainda mais, assim. Porque o normal no futebol brasileiro é você perder um jogo, você sair xingado, destruído, vai para aquele lugar, o treinador é ruim, o jogador é ruim, tem que todo mundo ir embora. E esses caras estão acreditando na gente, assim. Até teve alguns torcedores que foram, o Juninho estava junto, pedir para mim ver a possibilidade com o presidente de voltar os batuques, né? Para esse jogo, porque parece que deu uma confusão aí no jogo. Sim. E foi proibido para nós esse jogo contra o Volta Redonda, nós não podemos batuque. Eu até por causa falei do Maringá. Por causa do Maringá, é isso, por causa do Maringá. E daí eu falei com o presidente se mobilizou, falou, Matheus, é muito difícil, porque é uma coisa que vem muito de cima, então... Mas está todo mundo envolvido tentando fazer o melhor. Então, que a nossa torcida, quem for, vá, nos apoie, porque a gente vai lutar muito por essa vitória aí, que a gente sabe da importância para a história do clube, para aquilo que a gente quer, para a história nossa, para a carreira de todos nós, para a nossa família, para a nossa cidade de Limeira, que é muito importante. Então, que seja uma energia muito positiva e pode ter certeza que a gente vai suar, e se tiver que sangrar, vamos sangrar para sair com esse resultado. Matheus, sobre os reforços, tá? A Inter contratou o Heitor Roca, e eu me lembro ele jogando pelo São José contra a Inter, no jogo da confusão aqui, né, Juninho? Pelo amor de Deus, deixaram até um torcedor da Inter pelado, foi feia coisa. Sabia que o Roca, a primeira coisa que ele falou, como é que tá aquele torcedor que ficou pelado? Porque ele viu. Eu falei, Roca do céu, que rolo que deu aquele dia, que briga que deu. E a Inter foi punida, jogou contra o Uberlândia e contra o Monte Azul com portões fechados, 10 mil de multa, o São José também. E aí veio o Fagner alemão, mas que não joga há muito tempo, né? Pelo que a gente deu uma olhada. E muita gente perguntando da situação do Felipe Azevedo.
Eu Perfeito. informei que você iria ligar para ele. Perfeito, Porque quem cuida da carreira dele me informou, olha, ele fez o exame, perfeito, o resultado saiu, mas o Matheus vai ligar para ele hoje à noite, que no Perfeito. caso era ontem à noite. perfeito. E foi anunciado? Não. Então, por isso que Não. O que treinou hoje. Mas fala, divulga pra nós. Solta pro grupo aqui. Ninguém vai ficar sabendo. Quase ninguém vê o programa, pode falar. Vamos por partes. Nem tem muita gente Não tem assistindo. gente. Eu tô vendo aqui, tem pouco. 3 dígitos aqui, mas tá tudo bem. Fagner Alemão. É. Vamos por partes por posição de Vai lá. Fagner Alemão. Com a saída do Frazan, era uma necessidade nossa um zagueiro. Analisando dentro de tudo que a gente buscava, queríamos um zagueiro experiente, com histórico de acesso, com currículo bom e, como você comentou, 2 anos sem jogar, só que a gente analisou que em um mês a gente teria 2 jogos. 15 dias para enfrentar o Guarani, 15 dias para enfrentar o Volta Redonda e daí mais 3 jogos com uma possibilidade de quadrangular. Então a gente vai conseguir deixar ele da maneira que nós queremos, para uma possibilidade, até porque a gente confia muito no Lucas Santos, no Robson. Nossa, tá jogando muito o Robson. O Hein? Robson. E o Lucas Santos nem se fala. Então, é um cara que veio para agregar e por uma eventual necessidade, uma situação de quadrangular final, precisando em algum momento entrar com 3 zagueiros. Temos o Léo Paraíso também. Então, um cara que veio para agregar e está nos ajudando muito já em vestiário, pela liderança, pela experiência que ele tem. E logo vocês vão ver essa possibilidade dele dentro de campo. O Roca, uma característica... Primeiro que só tínhamos o João Vitor e era uma preocupação minha, tanto que na ausência do João jogou o Nasson, que é um zagueiro de origem. Então eu estava cobrando muito, que nós precisávamos de mais um lateral. E o Roca trabalhou comigo. É uma característica diferente do João, que eu vejo que foi muito positivo para o clube, porque o João é um construtor, um cara que com a bola no pé dá dinâmica de passe, e o Roca já é um cara um pouco mais agressivo, um pouco mais de volume, que dá mais oportunidade de ultrapassagem. Então hoje nós temos 2 laterais assim que, de acordo com as suas características, podem ajudar muito a nossa caminhada. O Felipe Azevedo, ele nunca teve vínculo com a Inter de Limeira. Sim. Eu vou explicar até porque ele me ligou muito chateado por toda a situação que foi criada lá na Paraíba. O pai do Felipe Azevedo está passando por uma dificuldade muito grande, uma doença séria, e ele lá na Paraíba, e eles são daqui da região de Piracicaba, e ele acaba optando pela lesão séria que ele teve lá, que foi inclusive no nosso jogo, se vocês se lembrarem. 1 minuto. 1 minuto de jogo ele teve uma lesão séria, ele estava até agora tratando lá no Botafogo e acompanhando o pai de longe, Que tá em Ubatuba, né? que está em Ubatuba, no hospital. E ele se comoveu com isso, falou que não estava mais aguentando ver essa ausência do pai dele, com essa dificuldade que o pai dele estava tendo, pediu o desligamento e foi para Ubatuba. Eu tenho relação com o Felipe, liguei para ele, saber do pai dele, saber como ele estava. Falei, Felipe, qual que é a tua ideia? Como é que está a tua lesão? Porque eu sei que você é aqui do lado. E qual que é o teu pensamento sobre agora? Você vai priorizar teu pai? Ele falou, professor, eu tive essa lesão, eu estou me sentindo bem. Essa semana eu tenho que ficar aqui, que é muito importante para mim, em Ubatuba, lá no hospital. E podemos conversar semana que vem? Eu falei, pode. Ele veio no clube sem nenhum compromisso com a Inter de Limeira, sem nenhum compromisso. Eu falei, Felipe, vamos fazer um exame para o nosso departamento médico ter a noção da gravidade da tua lesão. Ele fez esse exame e a lesão ainda existe. E a gente avisou ele, existe ainda a lesão. Como ele tem uma relação muito forte, até jogou o Campeonato Paulista pelo Capivariano, ele está fazendo esse tratamento no Capivariano, porque é mais perto ali, parece que ele me falou. Então hoje não tem nenhum vínculo, ele nunca treinou com a gente, ele só veio aqui um dia para fazer o exame, para a gente analisar e ver a possibilidade se ele teria condições de nos ajudar ainda nesse término de Série C. Então, pela relação que eu tenho com ele, o presidente conversou com ele, Uma pena, hein? as portas estavam abertas aqui para ele tratar, inclusive, e é um cara de um potencial muito grande aí, então
a gente deixou as portas abertas aí para ele, inclusive para tratar. Ele optou por uma situação mais perto para ele, com uma possibilidade de visualizar para o ano que vem. Não sei se não aqui ou no próprio Capivariano, que vai disputar o Paulista. Então, mas é um cara que, pelo vínculo que a gente tem, ele aceitou essa relação e essa conversa nossa. Tá. E esse que você vai passar pra gente até o fim do programa veio pro lugar dele? Não foi passado. Esse foi uma bola fora que eu dei, eu não sabia. Passou, Juninho? É que eu sou um cara que eu... Mas eu descubro. Eu não escuto muito... Eu não escuto redes sociais, eu não acompanho. Ih, mais um Júnior Rocha, eu não vou aguentar. Pelo amor de Deus. Eu achei que Não vocês... vai falar. Eu achei que já tinham divulgado nas nossas redes sociais, não. Não. Agora é o trabalho de vocês. Mas é atacante. Pelo menos... É. Ah, tá. Então seria pro lugar do Felipe Azevedo. Mas é centroavante ou beirada? Beirada. Conhecido ou não conhecido? Não sei, depende. Precisa de legenda ou não precisa de legenda? Não, precisa de legenda. Põe a foto dele aqui. Opa, peraí, quem que é? Deixa eu dar uma pesquisada. Coloca a foto. Ô, Paulinho Boia. Pô, eu conheço ele. É um atleta que a gente vê, assim... Novo, velho. É um menino, mas com uma experiência... Jogou... vem em base do Vitória da Bahia. Atuou no Náutico, no Figueirense. Minha HD já começa. Vocês talvez conheçam muito bem. Fala logo então. Porque Solta logo. está vindo de um momento vitorioso. Opa! Está vindo de campeão da Copa do Nordeste. Está vindo de um acesso. E agora já falei muito, vocês vão trabalhar também um pouquinho e descobrir o nome. O Pimenta já tá vendo a fonte dele. Fica quieto! A cara, Juninho. Tá vindo de um acesso. O que tá faltando, Juninho, pra divulgar? Escrever. Assinatura. Deve ser a parte burocrática. Eu acredito que é divulgado nas redes sociais oficiais do clube quando realmente está tudo certo. Mas já tá praticamente... Falta realmente, acho que a transferência do... É um jogador rápido? É um beirada rápido. Tá, falando em... Pelo amor de Deus, se eu não perguntar do Oller aqui, vão matar eu aqui, né? Por que não colocou o Oller contra o Guarani? Faltou só isso. O Oller ia entrar... Na verdade, o Oller teve um azar nesse jogo, porque no momento eu até falei pro Cordeiro... Chama o... Acho que foi o Bochecha e o Oller. Daí na hora o Emerson Santos pediu substituição. Eita. Daí eu tive que colocar o Ronaldo. Mas o Oller era o cara que ia entrar. Tá, a lesão do Miguel Bianconi, grave, não grave? Não grave, assim. O Miguel é um baita de um profissional, assim, um cara que tá tratando 3 períodos. E a gente tem muita expectativa que ele jogue com o Volta Redonda. Boa. Perde alguém mais nessa janela ou não? Tem risco? Porque todo dia alguém pergunta do Ian Silva. Todo santo dia. Risco existe. Sim. Não adianta a gente mentir. Tivemos várias propostas e vários amigos meus, treinadores, ligando, perguntando de jogadores nossos. Mas aquilo que eu digo sobre o grupo ali, teve atleta que recebeu proposta maior de Série B. Sim. E falou, pô, professor, vamos subir aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer o melhor aqui. Se pra frente eu tiver que sair, eu saio, mas agora minha cabeça está aqui. Então teve vários. Então, mas assim, a gente está correndo risco. Tá, mas torcendo para fechar essa janela logo. Em cima disso, até para te liberar, já que for combinado, mas, por exemplo, o fato da divulgação de Roberto Carlos no treino, que foi legal pra caramba, né? Abraçar todo mundo. Pô, Ronaldo Fenômeno junto. Você acha que esses caras vão querer sair agora também? Não tem o lado positivo? Não ajuda o grupo o fato disso? Gera... Ele falou, pô, eu assim, saio daqui, vira SAF, vira um City. Gera uma expectativa muito grande com todos que estão ali, assim, de verdade. E assim, não são só eles, sabe? Porque toda a equipe do presidente ali, do conselho, da diretoria, eu converso muito com o presidente. E o presidente me fala, cara, nós estamos fazendo reunião semanal, conselho, está sendo aprovado, nós estamos caminhando. Então, porque às vezes a gente fala de Henrico, Ronaldo e Roberto Carlos, mas tem que ser aprovado isso também, e essas pessoas estão nesse intuito de
de ver isso daí acontecer, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande de quem tá lá também. E tá demorando muito. Né? Demorando muito, o nosso foco é não dispersar isso daí. A gente tem que cravar essa classificação e eu vejo que eles estão envolvidos numa perspectiva e num crescimento do clube muito grande. Estão falando de investimentos no CT, numa possibilidade de pré-temporada já com uma qualidade absurda. Até uma área. Eu fui visitar o CT lá, eu fiquei impressionado. Gostou? Mas, Você não tinha ido lá ainda? não tinha ido lá ainda. Sério? Eu fui esse mês, eu fui uns 20 dias atrás. Eu não Gostou do conhecia. que viu? Muito. Claro. Agora precisa, que tudo precisa de dinheiro. Uma injeção, né? Mas uma injeção de ânimo, né? Fica bom. o espaço é absurdo. Eu falei pro presidente, esse espaço aqui, poucos clubes têm esse espaço. Dá para construir até um hotel ali dentro. Não, aquilo ali é absurdo. E eles estão com uma ideia grande. Então isso tudo se torna também prazeroso para os atletas, porque o Roberto Carlos foi lá, eu tive que parar o treino, né? Até o professor tirou foto, você acha que não? Você é louco. Vai lá, Ghiseline, pra gente fechar. Ô, Matheus, a gente sabe que a Série C é uma estrutura, a Série B é outra pegada. E Internacional está disputando para subir, tem chances, grandes chances de subir. Na sua opinião, Matheus Costa, falta muito de estrutura para a Inter para disputar uma Série B? Eu falo CT, alojamento, campo, falta muito? Não, essa pergunta é perfeita. Sala de musculação. Essa pergunta é perfeita e, coincidentemente, eu conversei sobre isso ontem com o presidente. E sim, bem sincero, assim, hoje a Inter de Limeira não tem condição de disputar a Série B. Hoje não tem. Falei, presidente, não temos condição. Eu disputei já 7 Séries B. 7. Hoje nós não temos condição. Só que é aí que eu falo. Só que eu visualizo muita perspectiva. O que eu vejo, assim, em um pequeno... Eu enxergo em um futuro próximo. O cenário ideal da Inter de Limeira em um futuro próximo com tudo isso que está sendo gerado aqui. É um Campeonato Paulista e uma Série B. Então, talvez em 5, 6 anos isso daí. Então, agora, se a gente conquistar a Série B esse ano, nós vamos antecipar muito esse processo, mas para se manter na Série B, tem que ser um pronto-socorro com urgência, assim. Isso eu falei pro presidente ontem, inclusive, e não é demérito nenhum. Eu quero que vocês não entendam a realidade hoje da Você está sendo verdadeiro. E o Vaguinho falou isso aqui, tá? O Vaguinho Dias, que foi técnico dele, falou a mesma coisa que você. Edmar, assim, ó, de coração, é difícil, mas a cidade de Limeira tem que estar muito orgulhosa da Inter de Limeira estar em quarto hoje. Está em quarto muito por causa das pessoas ali envolvidas, assim. Porque hoje nós estamos entre as 8 menores folhas da competição e tem equipes com estrutura absurda já na Série C. Então, e a gente está lutando ali, fazendo por merecer e com possibilidade real, porque nós temos 2 campeonatos. Nós estamos a 4 pontos de ir para um segundo campeonato. Indo para o segundo campeonato, tudo pode acontecer. São 6 jogos ali, então... 50% de chance. 50% de chance, exatamente. E o senhor já esteve lá no passado. Você chegar nessa perspectiva é um orgulho gigantesco. E então, a gente está com muita fé, assim, com muita convicção, com muito orgulho, assim, de que a gente pode fazer muito bonito aí nesse ano. Matheus, você teve o segundo melhor desempenho e aproveitamento da Inter na história, tá? Após 10 jogos, só ficou atrás do Fezan, que comandou a Inter na Série D. Acho que foram números extraordinários que você conquistou em 10 jogos, positivamente falando. E eu percebo na sua fala que você quer ficar aqui. O que mais está me chamando a atenção nessa entrevista é que a todo momento você fala de futuro. Você recebeu inúmeras propostas. O que chegou de proposta para Vossa Senhoria, eu sei disso. Várias. E algumas, obviamente, que balançam pela parte financeira. Você é um técnico muito novo, que tem um baita futuro. É novo, mas 10º Campeonato Brasileiro não é para qualquer um. Eu gosto de ver você pensar em futuro na Internacional, Matheus. Hoje, assim, eu... Graças a Deus, assim, Edmar,
eu escuto muitas pessoas, assim, que eu confio muito, minha família, em primeiro lugar, minha esposa. Eu sei da importância no futebol brasileiro, principalmente, você conseguir se manter por um bom tempo nos clubes. Então, eu graças a Deus, se pegar meu histórico, eu trabalhei no Paraná 2 vezes. Uma eu fiquei 1 ano, outra eu fiquei 9 meses. Trabalhei no Operário, fiquei 2 anos no Operário. Eu trabalhei no Confiança, fiquei 10 meses no Confiança. Eu trabalhei no Guarani agora recente, eu fiquei 8 meses. A média de um treinador do Guarani, depois eu fiquei sabendo, é 3 meses. Eu fiquei 8, foi mais que o dobro. Sem contar que você saiu e foram buscar você. Então, assim, ó, eu fiquei quase 1 ano no Ipiranga. Só saí porque eu recebi essa... Então, eu acredito muito nesses trabalhos, assim, consistentes a longo prazo. O meu contrato vai até o fim da Série C. Nunca citamos em conversa sobre renovação nada, porque eu estou muito focado em construir essa Série C nessa temporada, mas o presidente já conversou, as pessoas conversam comigo sobre a próxima temporada, o que você pensa de pré-temporada, e eu tô assim... Quer dizer, para 2 você fica, Matheus, a gente pode confirmar, independentemente de subir ou não? Eu não posso prometer assim, mas existe o desejo, claro, existe... Porque aí a gente sobe, porque, né? Edmar, o que eu quero, assim, se viermos a continuar, eu quero e exijo subir. Então, se a gente tiver essa condição, sabe, porque é muito gostoso, eu gosto muito de estar aqui, sabe, é muito gostoso estar aqui, eu vou com prazer todos os dias para o clube, eu acordo com prazer ali no centro de Limeira. Então, eu já passei a minha rotina é prazerosa para mim aqui em Limeira, sabe? Então, a possibilidade é gigante. Não vou prometer nada, porque a gente não sabe, mas assim, surgiram, como você mesmo disse, inclusive de Série B, e eu agradeço muito porque foi graças à Inter. Eu sei. Tudo isso que está acontecendo, e em nenhum momento me passou pela cabeça a saída, sabe? Então, eu estou muito feliz aqui. Existe essa situação da minha continuidade, pelo que falam os corredores. Querem que você fique, lógico. Então, a possibilidade é muito grande, muito grande. Quem ganha mais no xadrez, você ou o Will? Não, o Will nem sabe jogar xadrez, você te enganar. Eu sabia que ele ia falar isso. O Will falou pra mim, rapaz, eu tô no apartamento, daqui a pouco vem a ligação. Matheus, vamos jogar uma partida de xadrez. Você gosta de jogar xadrez? Eu tenho... Ele contou aqui. Eu tenho um tabuleirinho pequeno e daí eu levo na concentração. E daí, só que eles não podem falar não pra mim, né? Daí eu falo 10 horas da noite, eu gosto de raciocínio rápido. Eu falo, tem que pensar rápido, se quer trabalhar com futebol. Daí eu chamo os analistas que são novos, né? Os analistas. O Gabriel, eu falo, Gabriel, vem aqui na minha sala aqui, vamos jogar agora. O cara tem que jogar bem, porque isso daí é futebol, tem que raciocinar rápido. Eu gosto. Você gosta de xadrez, que bacana. Mais alguma colocação até pra liberar? Tá bom demais, rapaz, bom demais. E foi legal você ter vindo, foi muito bom. Bianconi joga o próximo jogo? A perspectiva é grande, assim, muito grande. Muito Fez grande. Falta, né? Contra o Guarani. Sem dúvida. O time sentiu a liderança dele. Sentiu. É um cara... Mas a perspectiva é grande. Amanhã ele inicia um trabalho de campo, de transição, não com a gente. Porque foi uma lesão mínima. Na verdade é o seguinte, a gente se preparou sem ele. Ele ficou 3 treinos fora contra o Guarani. E a gente realmente testou ele no jogo. Só que daí ele falou, professor, realmente não dá. Então foi importante também ele não ter forçado para não ter agravado a lesão. E daí a gente fez exame no dia seguinte, deu uma lesão mínima, deu grau 1, assim, coisa de... E como a gente não... Se a gente jogasse esse final de semana, provavelmente ele não jogaria. Sim. Como é só na próxima semana, a possibilidade é gigantesca. Tá, não é o Elke Munhoz? Não. Ó, colocaram aqui, foram procurar toda a árvore genealógica aqui. Bom, vamos liberar o mestre. Eu ia tocar nesse assunto. Não, deixa quieto, mas fica tranquilo. Não, é que isso aí tem, vai. Já que você tá aqui, você responde e tal. É que filmaram, você rindo lá depois do jogo contra o Guarani e tal. Isso aqui, todo mundo, tem um monte de gente falando. Teve, porque você trabalhou lá também, né?
Pegou pesado, Assim, enfim. Ô, Edmar, Fala, eu não sou eu que tô perguntando e foi colocação aqui de muita gente. eu durmo em paz todo dia no meu Isso. travesseiro, assim. Isso. A maior realização de um treinador é você ter conquista. Talvez a segunda maior é você ter respeito e carinho por onde você passou. Sem dúvida. O dia que eu sair daqui, vocês podem ter certeza que eu vou fazer a mesma coisa. Legal. Então, se alguém quer me julgar, que em algum momento passou pela minha cabeça que eu não daria minha vida para ganhar do Guarani, porque eu joguei contra o Confiança, eu tenho um carinho enorme pelo Confiança. Eu trabalhei trabalhei no Paysandu, eu trabalhei... No Ipiranga? Eu sou assumido, Edmar, sou assumido paranista. Não sei se vocês sabem. Eu fui atleta de base lá, joguei 10 anos lá, minha família é paranista. Que legal. Eu tenho 5 jogos contra o Paraná. 4 vitórias e um empate. E tenho um carinho gigante. Acaba o jogo, eu vou lá, abraço os caras, porque as pessoas, aqueles staff da casa. Então, se passou na cabeça de alguém, eu respeito o Guarani. Agora, eu dou minha vida pela Inter de Limeira. Foi bom você falar isso aí. Foi bom. Vamos lá, sua mensagem final. Mais uma vez, então, só convidando o torcedor, que é o jogo da classificação contra o Volta Redonda, sabadão. Gente, não tem desculpa, hein? Sábado, você já jogou Futebol Society? Você vai pegar sua mulher, fala, amor, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos lá no Limeirão? Leva sua esposa, torcida praticamente única. Que venha lá, torcedor do Volta Redonda, mas vai ficar atrás do gol. Não tem perigo nenhum. Sabe? E tomara que a iluminação esteja boa, porque tá uma novela, o tal de LED que a gente fala toda hora. É a 5ª empresa que ganha nada. A gente já tinha expectativa para tal LED Já nesse faz jogo, tempo, né? Faz tempo. Mas tá muito escuro. Você vai treinar à noite algum dia para Na semana que vem. Essa semana não. dar uma adaptada? Semana que vem, sim. Nós ali, Edmar, da minha visão ali, mas os goleiros reclamam, assim. Todo mundo. Na ponta direita não dá para saber quem tá com a bola. Narrando. Principalmente, eu tô no meu banco ali, lá naquele escanteio. Exato, é o que eu tô falando. Na ponta direita para quem tá narrando. Reclamam lá, escanteio. Escanteios reclamam muito. O professor, a gente vê a bola já não entrou na área. Quem é que sobe? Se vira. Vai ser um que nem o Galvão Bueno, quem é que sobe? Mas só que já foi aprovado tudo, tá tudo encaminhado aí ficar. Mas vamos lá. O que a gente espera mesmo é agradecer o apoio do nosso torcedor, independentemente dos resultados, porque a gente sente isso, essa energia maravilhosa que eles estão trazendo para nós e que realmente eles nos apoiem aí, que a gente conta muito com eles para a gente conquistar essa vitória aí e dar esse passo gigantesco para o nosso segundo objetivo. Matheus, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui, tá? Boa sorte aí nessa sequência, essa gordurinha boa. Gordurinha boa da Inter, 4 pontos do 9º colocado. É uma gordurinha muito boa. E que a Inter mantenha, né, a vitória em casa. Pode ser sofrida, não tem... nesse jogo com o Volta Redonda pode ser 0-0. Sem dúvida. Esse pode ser 0-0, tem que ganhar o jogo. 3 pontos. O que o jogo vai dizer vai ser consequência, né? Mas que seja 3 pontos. E o Volta Redonda vem pra cá abalado, né? Vem de um 4-1 pro Anápolis, que é um time que tava na lanterna. Vem. E a última tentativa do Volta Redonda, né? Tá na linha quase. Então acho que nós temos que respeitar, como a gente sempre respeitou, né? Mas fazer por merecer, ser firme, ter imposição e concretizar essa vitória. Igor Sedante mandou um grande abraço. Manda um abraço para ele, até elogiei ele que... Ele gostou muito. Você encerrar um jogo líder e somente ele estava lá, então é um cara que merece o elogio assim, que levou essa repercussão da liderança para todos. Obrigado, viu, Matheus? Valeu, obrigado, Juninho. Juninho Bosco, assessor de imprensa. Obrigado, Danilo Maluf. Muito obrigado aos demais pares de diretoria.